Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Cinemática. Faremos um estudo do movimento vertical de um corpo submetido aos efeitos da gravidade. Calcularemos a altura máxima que um corpo atinge após ser arremessado, o ponto de encontro de dois corpos arremessados em tempos diferentes e analisaremos os gráficos das funções espaço e velocidade. Experiências mostram que o movimento de um corpo em queda livre pode ser descrito pelas mesmas funções do movimento uniformemente variado e com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Chamamos esta aceleração de aceleração da gravidade g. Então, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e aponta para baixo. Se o corpo caiu de uma altura h, chegará ao solo com a velocidade vf final. Se o corpo for arremessado para cima, com esta velocidade que atingiu o solo, ocupará as mesmas posições que ocupou ao cair, na sequência inversa, e chegará à mesma altura h. Substituindo a aceleração g por 10 metros por segundo ao quadrado, podemos escrever as funções velocidade e espaço de forma mais simples. v igual a v0 mais 10t e s igual a s0 mais v0t mais 5t2, sendo 5 a metade da aceleração, que é 10. Ao escrever estas funções de velocidade e de espaço, precisamos estar atentos ao referencial. Suponha que o nosso referencial tem sua origem no topo e aponta para baixo. No início, estando o corpo em repouso e na origem v0 igual a 0 e s0 igual a 0, então as funções são v igual a 10t e s igual a 5t2. Quando t cresce, quando o tempo passa, a velocidade cresce e o espaço aumenta. Teremos então as funções. Para t igual a 0, v de 0 igual a 0 e s de 0 igual a 0. Suponha que o tempo de queda é 4 segundos. Para t igual a 4 segundos, v de 4 igual a 40 metros por segundo e esta é a velocidade final, vf. E s de 4 é igual a 80 metros, que é a altura da queda. Tudo ok. Na subida, como v0 aponta para cima no sentido contrário ao referencial, v0 será negativo. Já a aceleração g será positiva mais 10 metros por segundo ao quadrado, pois aponta na mesma direção do referencial. Então, v de t igual a menos 40 mais 10t e s de t igual a 80 menos 40t mais 5t2. Vamos testar as funções. Para t igual a 0, o móvel está no solo sendo arremessado para cima, v0 igual a menos 40 metros por segundo e s0 igual a 80 metros. Para t igual a 4 segundos, v de 4 igual a menos 40 mais 40, que é igual a 0 metros por segundo, e s de 4 é igual a 80 menos 160 mais 80, que é igual a 0. O móvel está no topo e parado. Um corpo é arremessado na vertical com velocidade de 40 metros por segundo. Como neste caso escolhemos um referencial que aponta para cima e g sempre aponta para baixo, devemos atribuir para a aceleração da gravidade g o valor negativo de menos 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade vai diminuindo. Começa com 40, 30, 20, 10 e 0. Ou seja, o tempo que o corpo leva para chegar ao topo e parar é 40 dividido por 10, que é igual a 4 segundos. A função velocidade é escrita como v de t igual a 40 menos 10t. E a função do espaço é escrita como s de t igual a 40t menos 5t ao quadrado. Fazendo-se t igual a 4, s de 4 igual a 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 160 menos 80, que é igual a 80 metros. Como o tempo de queda é igual ao tempo de subida de 4 segundos, podemos calcular a altura de outra forma. Vamos inverter o referencial, escrever uma nova função do espaço. Agora, g igual a mais 10 metros por segundo e escrevemos a função do espaço como s de t igual a 5t ao quadrado. Calculando seu valor para 4 segundos, obtemos a altura de 80 metros. A função velocidade é v de t igual a 10t, então o corpo atinge o solo com a mesma velocidade de arremesso, isto é, 40 metros por segundo. Neste exercício, vamos escolher um referencial apontando para cima, portanto, a aceleração da gravidade será negativa. Duas bolinhas são arremessadas na vertical, para cima, com velocidade de 40 metros por segundo e com um intervalo de 4 segundos entre os lançamentos. Quando e onde as bolinhas vão se encontrar? Vamos escolher o referencial apontando para cima, para a primeira bolinha. A bolinha azul, a função do espaço S1, é escrita como S1 de t igual a 40t menos 5t2. Observe que g é negativo e que 5 é a metade de 10. Para a segunda bolinha, a bolinha amarela, a função de espaço S2 é escrita como S2 de t igual a 40 vezes t menos 4 menos 5 vezes t menos 4 ao quadrado. O t menos 4 serve para corrigir o tempo. Observe que para t igual a 4, temos S2 igual a 0.
O encontro dos dois móveis será no momento em que S1 igual a S2. Simplificando a equação, chegamos em 40t igual a 240, isto é, t igual a 6 segundos. Para t igual a 6 segundos nas funções espaços, S1 de 6 igual a S2 de 6, que é igual a 60 metros. O primeiro passo para a solução de um problema de cinemática é a escolha de um referencial. Em seguida, devemos escrever as equações do movimento. Uma bolinha arremessada para baixo de uma altura de 60 metros e com a velocidade de 20 metros por segundo. Portanto, a função do espaço é S igual a 20t mais 5t2 e a função velocidade é 20 mais 10t. Quando a bolinha chegar ao solo, teremos S de t igual a 60, que é a altura. Esta equação tem duas soluções, menos 6 e 2 segundos. Nesse caso, o valor negativo não tem significado. Um corpo é arremessado com velocidade de 40 metros por segundo. Escolhendo-se um referencial que aponta para cima, V0 deve ser considerado positivo, porque está no mesmo sentido do referencial. E G deve ser considerado negativo, porque aponta no sentido contrário. A função espaço deve ser escrita como S de t igual a 40t menos 5t2. Calculando os valores para t variando de 0 até 4 segundos, obtemos para a função do espaço os valores mostrados na tabela. O corpo sobe e vai se distanciando da origem até atingir 80 metros, e depois começa a voltar. Para t variando de 4 até 8 segundos, a função S de t assume os mesmos valores, mas na ordem inversa. Confira a tabela e calcule os valores para t variando de até 8 segundos. Vamos escolher um referencial que aponte para baixo e repetir o mesmo movimento. Como o V0 aponta no sentido contrário, recebe sinal negativo. Agora a aceleração g é positiva, pois aponta no mesmo sentido do referencial. Note-se que o espaço é 80, o móvel parte da posição 80 e a função espaço deve ser escrita como S de t igual a 80 menos 40t mais 5t2. Para t variando de 0 até 4 segundos, os valores da função espaço estão colocados na tabela. Confira os valores e calcule para t variando de 4 até 8 segundos. Devido ao novo referencial, o corpo que partiu da posição 80 sobe se aproximando da origem. O espaço varia até 0 e depois cresce até 80. Você deve examinar a tabela de valores e depois verificar o gráfico, sendo o mesmo movimento. Como invertemos o referencial, o gráfico também vai aparecer invertido. Examinemos agora o gráfico da função velocidade para o mesmo movimento. Vamos considerar inicialmente um referencial apontando para cima. Portanto, V0 é positivo, pois tem o mesmo sentido do referencial e a aceleração da gravidade é negativa, pois aponta para baixo. A função velocidade v de t é igual a 40 menos 10t, e a velocidade inicial é de 40 metros por segundo e diminui de 10 metros por segundo a cada segundo. Vai diminuindo até zero e se inverte ficando negativa. Menos 10, menos 20, menos 30 e chega ao solo com menos 40 metros por segundo, a mesma velocidade de lançamento, porém com sinal invertido. Vamos fazer a análise da velocidade de um referencial apontando para baixo. A nova função é menos 40 mais 10t. Pause o vídeo, confira os valores na tabela e observe que a velocidade varia de menos 40 até mais 40 para este novo referencial escolhido.